Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio pós-rodada, pós-domingo da semana 7 da NFL. Essa é a parte 1 para você que está escutando no Spotify, seja qual for o seu aplicativo de podcasts. A gente vai falar de todos os jogos da primeira janela e da segunda janela de horários. E depois, na parte 2, falaremos sobre o Sunday Night Football, principais notícias do dia, e já vamos olhar para a semana 8 da NFL. Tem também mais um episódio nessa madrugada de domingo para segunda, um episódio sobre NBA, preview da Conferência Oeste e palpites para as finais da NBA, como a temporada começa nessa terça-feira, então tem esse episódio extra, vai ter um episódio também na madrugada de terça para quarta, falando dos dois primeiros jogos da temporada, então não deixe de escutar. Aqui o assunto é NFL nesse episódio. Vamos falar dos jogos. Vamos começar falando sobre o atropelo do Baltimore Ravens para cima do Detroit Lions, 38-6, um jogo que os Ravens foram para o intervalo vencendo por 28-0. Vocês sabem quanto eu gosto desse time dos Lions e eu torço para os Pistons na NBA. Eu tinha um pouco de pé atrás antes da temporada, já me machuquei com esse time no passado, mas eu comprei o hype ao longo da temporada e agora veio tudo por água abaixo. Os Ravens tiveram uma atuação perfeita. Tudo que eles podiam fazer no primeiro tempo, eles fizeram. O Lamar Jackson, uma das melhores atuações, talvez a melhor atuação dele depois do ano de MVP, ele foi formidável. 21 de 27, 357 jardas, 3 touchdowns, não foi tocado pela defesa do Detroit Lions, completou passes para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 recebedores diferentes e ele foi brilhante. Jogou muito bem mesmo, estendendo jogadas, ele não foi usado tanto como corredor, as jardas que ele teve pelo chão, teve um touchdown também correndo com a bola, foram muito mais ali dele improvisar, estender a jogada quando necessário. Os Ravens tiveram hoje, eu estava notando um estilo de RPO que eu achei muito legal, que, claro, o RPO, né, você tem a opção de correr com a bola com o running back, o quarterback correr com a bola, ou o passe, né, e tinha essa ação, né, do RPO, né, virava efetivamente um play action, e o Lamar, quando ele ia correr com a bola, ele tinha sempre um alvo, um de escape ali bem perto, né, tipo o Zay Flowers, o Odell Beckham, o Mark Andrews, e você basicamente coloca o defensor ali que ficava na frente dele numa situação de, se ele marca o recebedor, o Lamar corre, se ele para no Lamar, ele completa o passe, né? Então isso é basicamente imparável, né? Num jogo que a equipe estava completa, eu achei que o Odell jogou bem, achei que o Zay Flowers jogou bem, nenhum recebedor teve números espetaculares nesse time, né? Mas foi o fato dele ter opções, né? Ele ter 3 alvos de verdade, né? O Zay Flowers, o Odell e o Mark Andrews, até o Rashad Bateman teve um drive que ele apareceu muito bem, né? Então muda tudo de cara esse ataque dos Ravens. A linha ofensiva jogou muito bem também. O Ronnie Stanley tem um touchdown dele que parecia aquela jogada do Não Sou Impossível, né? Que o Michael Orr vai empurrando o cara o campo inteiro. Realmente foi uma atuação muito boa dos Ravens. A defesa jogou muito bem. O Jared Goff foi sacado 5 vezes, 31 pressões, né? Foi tudo o teto, o que a gente espera, o potencial desse time dos Ravens, que na maior parte da temporada até agora a gente não viu a equipe alcançar. Eles alcançaram, né? Perderam aquele jogo estúpido para os Steelers, jogaram pro gasto contra os Titans e aqui jogaram o melhor futebol americano que em algum tempo, né? Esse time lida muito com lesões, mas foi uma partida perfeita, nota 10. Do lado dos Lions, o Dan Campbell falando, a gente precisava de um jogo como esse e tal, e realmente é um balde de água fria, né, porque é o tipo de jogo, eu falei no preview da rodada, né, que é exclusivo para os apoiadores, se você não é apoiador, se torne um, link tá na descrição. É o tipo de jogo que se o Lions era o Lions que a gente eu colocava ali no primeiro patamar da NFC, ia ser um jogo de verdade, né, e não foi. E os Lions mostraram, claro que você não quer tirar nenhuma conclusão, mas pelo menos agora, dia 22 de outubro, eles não estão nesse patamar de brigar com os times de topo da NFL, né? Eles venceram 4 jogos consecutivos contra times mais fracos, eles venceram os Chiefs na semana 1
Chiefs, não precisa falar mais nada sobre o que é a equipe, né? Mas um jogo muito apertado, e agora pega um time melhor e são atropelados, né? E claro que aqui foi todo o pior cenário possível, mas alguns dos problemas que eu citei, por exemplo, falando da janela de trocas, essa equipe falta talento na posição de wide receiver, falta alguém que consiga gerar pressão no lado oposto do Aiden Hutchinson. O Aiden Hutchinson, que ele até recuperou um fumble, mas em geral ele não chegou nem perto do Lamar, né? E a secundária foi muito mal nesse... A equipe não conseguia gerar pressão, a secundária não conseguia marcar os passos curtos, então é uma combinação difícil de ter sucesso. O Jahmyr Gibbs, a grande diferença dele em relação ao Dave Montgomery é que o Dave Montgomery é um bom bloqueador em situação de passe. Então, nesse ponto, a equipe sentiu falta do Dave Montgomery. E o Jared Goff teve um jogo péssimo, né? A gente sabe que o Jared Goff tem jogado muito bem, mas ele é um quarterback que precisa estar tudo certinho do lado dele. E hoje nada teve certo, e quando é o caso, a gente sabe que o Goff ele não consegue elevar. Ele consegue pegar um time que é muito bom e maximizar esse time. Mas ele não consegue pegar um time que é ruim e torná-lo competitivo. E foi uma atuação ruim dos Lions. Eu não entraria em pânico. Ainda tem bastante temporada pela frente. É um time que está com a divisão controlada. Então a divisão não vai ser um problema. Eles vão vencer a NFC Norte. Mas tem muita coisa para se encontrar. O mais preocupante é que a equipe... Eles mantêm o coordenador defensivo, né? Que me fugiu o nome agora. Deixa eu pesquisar aqui. Que ele fez um ano passado muito ruim. É o Aaron Glenn. De início parecia que foi a decisão correta, e aí você cede 38 pontos pro Baltimore Ravens, né? É preocupante. A equipe não tem tanto talento na defesa, né? Mas tem que jogar melhor. E o ataque também nem se fala, né? O ataque... Eles precisam de mais um wide receiver. E... é isso, eles tinham a melhor linha ofensiva antes desse jogo, né? E aí contra os Ravens, um time que nem tem o melhor pass rush da NFL, eles foram atropelados, né? Acho que dá pra dizer, foi um jogo atípico, deu tudo errado, mas muitos dos pontos estruturais que críticos desconfiavam dos Lions apareceram nesse domingo. Vamos falar agora sobre o grande jogo da tarde desse domingo, que todo mundo esperava que ia ser o melhor jogo da tarde do domingo. Cleveland Browns contra Indianapolis Colts. Os Browns venceram por 39-38, um jogo que, se eu não me engano, o over-under de pontos era 41,5, algo do tipo. E eu tô aqui com meu amigo Vitor Rodrigues, torcedor do Indianapolis Colts. Ele é o setorista dos Colts aqui no podcast Cara dos Esportes. Vitor, um grande jogo no qual os dois ataques batalharam bastante e no final o Cleveland Browns conseguiu sair com a vitória, que é uma vitória bem mais importante para os Browns, que brigam por alguma coisa, do que os Colts, que até brigam, né? Mas estão com um quarterback machucado, né? Então muda um pouco a expectativa dos Colts para essa temporada. Ainda assim, não tem vitória moral na NFL, mas para um time que está em reconstrução, perder com um touchdown com 15 segundos, né? As últimas jogadas da partida, e apresentando um bom futebol americano no ataque, não é dos piores dias para o torcedor dos Colts. Você concordaria com isso? Concordo, Gabriel. Olá a você, olá a todos os ouvintes. E você definiu muito bem. Todos nós esperávamos um jogo excelente, né? Porque a defesa dos Browns é a melhor da NFL e o ataque dos Colts está sem a principal peça ofensiva, mas foi totalmente o contrário. Os Colts produziram 456 jardas totais e 38 pontos contra a defesa dos Browns, que causou muitos problemas para o ataque dos 49ers, que esse sim pode-se dizer que é confiável. Então, foi um jogo totalmente inesperado. E, assim, já respondendo a sua pergunta, eu diria que é o lado agridoce para o torcedor dos Colts em relação ao olhar positivo, o copo meio cheio, é que, de fato, nós não temos o Anthony Richardson até 2024, mas vemos que há algumas qualidades no time que nós não esperávamos ver. E em relação aos Browns, eu tive a impressão, não sei se você vai concordar, que o time começou a jogar melhor depois da saída do Deshaun Watson. Concordo. O Deshaun Watson, quando ele esteve em campo, ele jogou muito mal. Ele lançou uma interceptação, a jogada na qual ele se machucou quase foi outra
interceptação. Ele completou um passe de 5 tentados, muito pouco para fazer uma grande avaliação. Mas, assim, sem ele parece que o time se rendeu ao jogar mais um estilo conservador, correndo com a bola. Tudo bem, P.J. Walker ainda tentou 32 passes, lançou uma interceptação, mas o time termina com 33 carregadas num jogo que eles estiveram atrás no placar, né? Então mostra uma insistência no jogo terrestre. Então não acho absurdo o que você disse, não. Eu acho que a diferença aqui para a vitória do Cleveland Browns, um jogo bem ruim da defesa deles, a diferença ainda assim foi um defensor. Foi o Myles Garrett, que ele botou o jogo no bolso no primeiro tempo. O over-under, tô vendo aqui agora, era 40 pontos desse jogo, né? Eu encontrei aqui pré-partida. Mas o Myles Garrett, ele forçou 2 fumbles, ele bloqueou um field goal, e principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que os Colts começaram a fugir um pouco mais dele. E aí, mérito do Shane Steichen, head coach da equipe, que um esquema, tem feito um trabalho muito bom o Shane Steichen, acho que deveria estar na disputa para treinador do ano. Mas o Myles Garrett foi, para mim, a diferença entre uma vitória e uma derrota dos Browns, mesmo num jogo que a equipe sofreu 38 pontos. Absolutamente, eu até comentei com você pelo WhatsApp, o Myles Garrett vai ser com certeza o defensor da semana da AFC e merece ser considerado o defensor do ano. Ele tá fazendo uma temporada muito boa. A linha ofensiva dos Colts, o Bernhard Raimann teve um dia muito complicado. O bom left tackle dos Colts, por sinal, teve um dia muito complicado contra o Myles Garrett, ainda, que né? É jovem, mas é totalmente esperado. Ele teve uma grande partida e, assim, o jogo foi muito mais apertado do que a gente imaginava. Uhum. Assim, o Deshaun Watson não estava jogando tão mal assim quanto ele jogou hoje. Claro que não era aquele Deshaun Watson dos Texans. Só que ele realmente, você vê que ele não tá 100%. Tanto que ele não voltou pro jogo. Isso no final do jogo ele falou que espera que não seja nada mais sério. Se eu não me engano, é uma lesão no ombro, né? Sim. Lesão no ombro é bem complicado. Base nas experiências que... E foi um jogo também que o Gardner Minshew lançou uma interceptação, sofreu 3 fumbles. Sofreu 3 fumbles. Pois é, então cara. Teve também, assim, claro que você quer vencer um jogo como esse e tal, ainda mais o time dos Colts que briga pela divisão, né? Por mais que o Jaguars agora tenha colocado alguma vantagem. Mas eu gosto do que eu vi dos Colts até agora nessa temporada. E eu sei que a gente conversa sobre isso. Você tá bem empolgado com o trabalho do Shane Steichen, né? Ah, com certeza. O Frank Reich me incomodava muito enquanto treinador dos Colts. Ele parece ser um cara muito legal, mas o trabalho dele como treinador não era bom. E o Shane Steichen é um perfil de treinador diferente. Além dele ter conceitos modernos no ataque e não é previsível, ele tem uma energia muito legal dentro de campo. Quando, no final do jogo, os Browns ganharam com uma chamada muito questionável da arbitragem. Ele ficou uma fera, ele tava cuspindo fogo. Eu não via isso com o Frank Reich. E é claro que isso não vai ser o fator determinante para um time ganhar um Super Bowl ou não, mas é legal ver um técnico com energia de fato que mostra que quer que o time seja competitivo. E sobre os turnovers do Gardner Minshew, foi aí, além do fator Myles Garrett, que os Colts perderam o jogo. Você não pode esperar que o seu QB cometa 4 turnovers e o seu time vença. E no jogo passado foram 3 interceptações. O Gardner Minshew, para mim, é o melhor reserva da NFL, mas esses 2 jogos são a prova de por que ele é reserva. Ele é um cara... Ele é o novo Ryan Fitzpatrick, né? Ele é um reserva ali que traz uma... É carismático. Ele vai arriscar muitas jogadas, vai cometer erros, vai conseguir alguns acertos, né? Por exemplo, a conexão dele teve conexão longa com Josh Downs, teve um passe bonito pro Michael Pittman também e tal. Mas é isso, acho que você definiu muito bem, né? Do lado dos Browns eu não consigo embarcar de verdade nesse time, porque a gente pensa nesse time que vinha com a melhor defesa da NFL até antes desse jogo, né? A defesa não jogou bem. É um ataque que essa situação do Deshaun Watson, essa troca vai envelhecer e assim, talvez supere a troca do Russell Wilson como a pior da história recente da NFL, né? Pelo capital de draft mais o contrato, porque quando o Deshaun Watson joga, ele não é nem sombra do quarterback que ele foi no Houston Texans, e agora ele tá tendo toda essa questão física. O time ainda corre bem com a bola, a linha ofensiva tem jogado bem, mas é um time muito estranho, é um time que, não sei, eu não consigo comprar como um time de playoff
de verdade. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Eu não vou divulgar Twitter, porque eu sei que você só mantém um perfil lá pra acompanhar notícias, mas valeu mesmo aí, e boa noite. Valeu, uma boa noite, um forte abraço. O Chicago Bears derrotou Las Vegas Raiders por 30-12, mesmo sem o Justin Fields que estava lá no estádio. Ele foi visto dando autógrafos e tal, com a mão bem protegida, ele sofreu uma lesão no polegar da mão direita, mas o ataque se saiu bem sem ele, né? E eu comentei sobre isso no último jogo do Chicago Bears, né? Vocês gostam de lembrar minhas análises ruins, minhas previsões ruins, né? Mas as boas eu tenho que lembrar aqui. Contra os Vikings, depois que o Justin Fields saiu, o ataque manteve basicamente o mesmo desempenho, né? São quarterbacks totalmente diferentes, claro, o Tyson Bagent e o Justin Fields, mas em termos de desempenho não mudou muita coisa. Aí nesse domingo o Tyson Bagent não cometeu muitos erros, passes muito curtos, 21 de 29, passes tentados, né? 21 completados, 29 tentados, 162 jardas, 5,6 jardas por tentativa, que é uma média muito baixa, mas ele não cometeu erros, a equipe correu muito bem com a bola, 38 carregadas para 173, a equipe não teve o Khalil Herbert, mas o Deontay Foreman correu muito bem com a bola, né? 16 carregadas, 89 jardas, 2 touchdowns, desculpa, gravando aqui tarde, ele que era... Eu gostava muito dele na Universidade do Texas, e ele se machucou na NFL, mas ele é um bom running back, mas foi uma atuação bem segura do time do Chicago Bears, que tinha do outro lado Brian Hoyer como quarterback, né, do Las Vegas Raiders, Jimmy Garoppolo machucado. Brian Hoyer lança 2 interceptações, a primeira foi até azar dele, né, com um passe dropado, se não me engano, do Josh Jacobs. Teve um touchdown que o Davante Adams dropou, e tiveram as mesmas decisões erradas que a gente está acostumado a ver do Josh McDaniels ultimamente. É um time muito ruim, como eu falei ao longo da semana, né? É difícil acreditar que esse time venceu 3 jogos. É uma equipe muito ruim e jogou muito mal contra o Chicago Bears, cometeu muitos erros e foi... Não vou dizer que foi dissecada pelo Tyson Bagent, sei lá. Ele que convidou 65 familiares e amigos pro jogo. Eu nem teria 65 pessoas para convidar para um jogo se eu fosse quarterback da NFL. Mas eu tenho certeza que se eu fosse quarterback da NFL, eu ia ter mais amigos, iam ter mais gente querendo ser amigo. Mas enfim, boa vitória pros Bears, que sinceramente eu vou falar sobre isso com o Felipe mais tarde no jogo contra os Giants, né? Mas eu já gravei essa parte. Todo mundo venceu no topo ali do draft, né? Então não prejudica tanto em termos de disputa, que tem que ser a prioridade aqui pro Chicago Bears. Felipe Lawrence, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes para falar sobre a famigerada franquia New York Giants, que derrotou o Washington Commanders por 14-7 nesse domingo. A primeira pergunta que eu te faço, foi de fato uma vitória? É uma vitória porque o time mostrou uma evolução, né? A partir do que vinha mostrando nas últimas semanas. Mas, assim, o torcedor nunca vai torcer pro time perder, lógico. E até que a semana, no geral, não foi tão ruim, porque os times ruins ganharam. Então, em termos da disputa lá pra ver quem fica no topo do draft, não mudou muita coisa nessa semana, pelo que eu tava vendo. Então pode ser que seja uma vitória que erga um pouco a moral do time, mas em termos de draft também não piora muito a situação que eles estavam na comparação agora com a última semana. Foi um jogo bem feio. Um jogo horrível. Que a primeira pontuação veio no início do segundo quarto, na verdade. Foi no drive que começou no final do primeiro quarto. Teve field goal errado antes disso. Um show de punches. O Sam Howell jogou muito mal. O Commanders teve uma chance ainda no final da partida, quando o Saquon Barkley sofreu um fumble, com 7:51 pro fim da partida. O Commanders teve um drive de 17 jogadas, que terminou com um passe incompleto do Jahan Dotson, que ele poderia ter feito. Seria uma recepção difícil, que o passe foi um pouco atrás dele, mas ainda assim poderia ter feito a recepção. Os Giants vencem um jogo. Até a gente estava conversando durante a partida, né, Felipe? O Tyrod Taylor parece que não recebeu
memorando sobre o tanking, né? Porque ele jogou bem melhor do que qualquer partida do Daniel Jones esse ano. Daniel Jones que tá fora por lesão. E ele foi o primeiro quarterback dos Giants esse ano a conseguir acionar não só o Darren Waller, mas como o Jalen Hyatt também, que teve uma recepção longa de 42 jardas, algo que a gente não vinha vendo acontecer. Ele tem um controle maior sobre o ataque, eu acho que por conta da experiência dele. É um cara que já tá há 14 temporadas na NFL, um cara que passou por muitos times, passou por muitas situações, tá meio acostumado a entrar nessas situações de pressão, como no Giants, que tem uma linha ofensiva completamente remendada, num ataque que não vinha gerando grandes coisas. É um cara que tá meio que acostumado nas situações. Ele tem experiência de jogar, de sair do pocket, de estender um pouco as jogadas. Então é um cara que, nessa situação que o Giants se encontra, deu certo. Não sei se no longo prazo, por causa da temporada, pode ser uma solução. Mas nesse momento em que o Daniel Jones claramente não tem condição de jogar por conta da lesão no pescoço, ele tá dando resultado sim. Sobre a defesa, é sempre aquela porcentagem, né? O quanto que é o quarterback adversário segurando a bola, o quanto que é a linha defensiva jogando muito bem, quanto que é a linha ofensiva do adversário jogando mal. Eu acho que aqui é um conjunto perfeito de uma linha ofensiva do Commanders que não é muito boa, e o Sam Howell que tá lutando para ser o dono do cinturão do quarterback mais aceita sec na NFL atualmente. Mas mesmo fazendo essas ressalvas, eu gostei da atuação da defesa dos Giants. E o Dexter Lawrence, que vem fazendo uma temporada muito boa, provavelmente o melhor jogador dos Giants na temporada, não sei se você vai concordar, mas foi o melhor jogo da defesa dos Giants esse ano. Foi um jogo que caiu muito bem pelo que o Wink Martindale gosta de fazer com defesa, né? Que é muita pressão, muita blitz. O Commanders é um time que tá tomando muito sec, tá uma linha ofensiva que não tá conseguindo proteger nem um pouco o Sam Howell. O Sam Howell também é um cara que chama muito sec, ele provavelmente vai quebrar o recorde da NFL de mais sacks para um quarterback. Então acho que é uma situação que favoreceu muito a defesa do Giants, né? Que, como você bem disse, o Dexter Lawrence está sendo o melhor jogador dessa defesa, um cara que sempre aparece, sempre está botando muita pressão no meio da linha defensiva. Acho que é um cara que provavelmente, não sei se vai ser ao pro, porque como o time do Giants está sendo muito ruim, meio que esconde a atuação dele, né? Mas ele está realmente se destacando nesse início de temporada. Eu tava pesquisando aqui, o recorde de sacks numa só temporada, se eu não me engano, o David Carr ainda é o David Carr. 2005, sim. 68 sacks. Realmente foi um ano bem ruim, porque teve um ano do Deshaun Watson também, que ele chegou perto, mas não ultrapassou. O Deshaun Watson teve, em 2018, 62 sacks, 76 do David Carr em 2002. O primeiro ano do Houston Texans, se eu não me engano, foi, né, na NFL. Mas é isso, vitória do New York Giants. Concordo com o que você disse sobre os candidatos diretos também ganharam, né? Então acaba não sendo tão ruim assim em termos de draft, né? Os Broncos venceram, Patriots venceram, os Bears venceram. Então a disputa ali meio que fica elas por elas. Siga o Felipe no @quarterback, provavelmente você já segue. Felipe, brigadão aí e boa noite. Um abraço, Gabriel. O New England Patriots derrotou o Buffalo Bills por 29-25, isso mesmo que você está ouvindo. Uma excelente atuação da defesa dos Patriots. Sim, eles cederam 25 pontos, mas foi uma atuação muito boa da defesa. Uma atuação muito boa do Mac Jones também, que teve um jogo melhor. Não teve muita mudança estrutural. Eu senti um play call um pouco mais simplificado, mas ainda assim nada que mudou muito da água pro vinho. Eu achei que foi uma atuação ruim do Buffalo Bills e a equipe vem jogando mal nas últimas 3 semanas. Perdeu para os Jaguars, venceu apertado o New York Giants na última semana e agora perde para o New England Patriots. Eu sei que eles perdem por 4 pontos, mas em determinado momento da partida a vantagem chegou a ser de 22-10, né? E aí os Patriots sofrem um fumble ali com o Kendrick Bourne depois de um touchdown dos Bills que cortou para 22-17. Os Bills viram o jogo e os Patriots viram novamente com um drive disparado, o melhor drive do ano do Mac Jones, né? Ele secou ali a defesa dos Bills, que vem tendo muita dificuldade. Uma defesa que não está conseguindo gerar muita pressão. A secundária está desfalcada. A marcação do meio do campo ali está prejudicada com a ausência do Matt Milano.
e o time tá jogando mal. No ataque tá jogando mal, o Josh Allen cometendo erros. O jogo em si dele, ele começou muito mal, lançou a interceptação. E no resto do jogo a gente viu muito dos outros problemas os problemas que eu venho citando aqui no podcast, né? Que é falta de outros alvos e tal, e ele não parece tão encaixado como a gente já viu no passado, né? Acho que é mais comum esse ano ver o Josh Allen confuso e contra uma defesa do Bill Belichick. Isso, assim, o Bill Belichick tem todos os defeitos que você pode querer colocar nessa altura da carreira, mas ele ainda tá lá a mente defensiva que ele se destaca, né? A maior mente defensiva de todos os tempos, e ele ainda tem o braço dele nessa defesa. Confundiu muito bem o Josh Allen, minimizou o impacto do Stephon Diggs, que teve um touchdown, mas foram 6 recepções em 12 alvos, né, que é um número baixo. O Gabe Davis foi anulado, uma recepção para 6 jardas em 5 alvos. Então essa defesa dos Patriots, mesmo com desfalques e remendada, ainda assim, em termos de esquema tático, é muito sólida. E no ataque teve a melhor atuação do Mac Jones, né? O torcedor dos Patriots, claro, tem 6 jogos para trás de evidências dos outros 2 anos. Não é para também virou a chave aqui. Mas é um ponto positivo pro Mac Jones, que ajuda o Bill Belichick a conseguir a vitória de número 300 dele na carreira, apenas o terceiro head coach na história da NFL que chega nessa marca. E o Buffalo Bills sem problemas. Os Bills não... A sorte deles é que nenhum time na NFC tá descolando tanto assim. Mas o Buffalo Bills vem numa sequência bem ruim. Jogou muito bem contra o Miami Dolphins há 4 semanas atrás, mas as últimas 3 semanas da equipe foram bem difíceis. Os problemas na defesa, o ataque não parece tão... Assim, mesmo... que o ataque nome por nome é basicamente a mesma coisa, né? Não mudou significativamente. Teve até reforços, né? Dalton Kincaid, a gente tá vendo James Cook jogando bem como running back, mas é um ataque que mesmo no ano passado que muita gente... Calma aí que autoplay aqui me ferrou. Mesmo um ataque que muita gente sentia que não era o mesmo nível de 2021 no ano passado, ainda assim os números eram bem parecidos, mas eu concordo que não era o mesmo nível. Esse ataque tá ainda pior e o Josh Allen tá jogando pior do que no ano passado, o que é preocupante. O Atlanta Falcons venceu o Tampa Bay Buccaneers por 16-13 num jogo no qual Desmond Ridder venceu pela primeira vez fora de casa. Não foi com muita ajuda dele, jogou muito mal, sofreu 3 fumbles recuperados pelo Tampa Bay Buccaneers. A equipe foi muito mal na red zone, mas ainda assim conseguiram vencer com um field goal do Younghoe Koo, com cronômetro basicamente zerado ali, com segundos pro fim, field goal de 51 jardas. Vitória importante para os Falcons, um confronto direto pela divisão. Os Falcons agora lideram com 4 vitórias e 3 derrotas, o Buccaneers tem 3 vitórias e 3 derrotas. Jogo que nenhum dos dois quarterbacks jogou bem. O Baker Mayfield lançou uma interceptação muito ruim ali já na reta final da partida, que prejudicou bastante os Bucks. O ataque vinha num ritmo bom, não era um ataque espetacular, mas vinha num ritmo bom, mas teve a pior atuação esse ano. E do lado dos Falcons, como eu falei, né, o time jogou melhor, mereceu a vitória e poderia ter vencido até demais, né? Chegou 5 vezes na red zone e conseguiu um touchdown, que é muito pouco, né? Então teve um touchback, que é sempre aquela jogada que todo mundo odeia, né? Que foi aquele fumble do jogador de ataque, a bola sai pela end zone, seria de ataque, né? Então a bola volta para defesa. Um jogo que foi estranho porque o Bijan Robinson teve 7 snaps no primeiro tempo e não tocou na bola. Ninguém sabia o que estava acontecendo. No intervalo, o Arthur Smith revelou que o Bijan Robinson não estava se sentindo bem. Ele estava meio que no sacrifício. Depois do jogo ele falou que ele acordou muito mal, estava com muita dor de cabeça, tomou remédio, não passou, estava se sentindo mal. Ele até teve uma carregada no segundo tempo para 3 jardas apenas. Ele foi usado meio que ali para chamar atenção apenas, né? O decoy, que eles falam, boi de piranha, um bom português, né? Porque ele não tinha condições, você olhava para a cara dele, ele estava com os olhos ali meio fechados e tal.
então dava pra ver que ele não tava bem. Mas os Falcons venceram apesar do Desmond Ridder, né, que sofreu esses 3 fumbles, um deles que era pra ser touchdown, mas ele foi um pouco displicente ali com a bola e acabou sofrendo o fumble. A defesa dos Falcons jogou muito bem contra um ataque dos Bucks, como eu falei, que vinha encaixadinho. E vitória importante aí pros Falcons, que sonham com a divisão. Acho que não é nem sonho assim, mas é um time limitado ainda pelo Desmond Ridder, né? Não mudou muita coisa. Venceram o jogo, mas não muda o fato de que um time que tem muito talento. O Kyle Pitts jogou muito bem, apesar de 3 recepções, 47 jardas, não parece nada demais. Teve uma recepção no fim que foi absurda, que ele colocou o time na posição de chutar o field goal. Uma recepção ali que ele, basicamente com a mão ali nas costas, conseguiu pegar. Mas merecia um quarterback melhor essa equipe. Vamos falar agora sobre a vitória do Pittsburgh Steelers para cima do Los Angeles Rams, 24-17. O público prefere quando eu ligo para torcedor de time que perdeu, porque normalmente gera um conteúdo melhor, mas nesse caso eu havia combinado com essa pessoa que torce pelos Rams antes do jogo começar, inclusive, então não estou ligando para tripudiar, nunca faria isso, jamais. Rafael, do Rams Brasil, @BrasilRams, para falar sobre a vitória dos Steelers, derrota do Los Angeles Rams, um jogo no qual o ataque dos Rams parece que morreu no segundo tempo, muito por conta da grande atuação defensiva dos Steelers na segunda etapa. É mais ou menos essa a impressão que você teve também, Rafael? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E os papéis foram invertidos, né? Você vê um primeiro tempo da defesa dos Rams muito boa, pressionando muito o Kenny Pickett, limitando muitos pontos, e em contrapartida o ataque fluindo bem. A gente teve muito problema hoje com a torcida, o pessoal do grupo, os meus amigos que torcem para os Rams estão emputecidos com o Brett Maher, que errou 2 field goals, errou um extra point, então só ele deixou 7 pontos. E no segundo tempo foi o inverso, o Matthew Stafford foi muito bem pressionado, os Steelers mandaram muita blitz, estavam trazendo muita pressão, ele não conseguia ter tempo, o jogo corrido até conseguiu rodar bem, foi uma semana muito difícil, perdendo os 2 running backs que entraram na injury reserve, então a gente assinou de novo com o Darrell Henderson, que tinha assinado com o time da XFL essa semana. Então esse é o nível do jogo corrido dos Rams, mas ele jogou muito bem, teve um touchdown. O jogo corrido hoje não foi problema, mas foi isso que você comentou. A defesa dos Rams jogou muito bem no primeiro tempo. Não quero colocar a culpa deles no segundo tempo, porque se você pega os drives, você tem um field goal errado no meio de campo de 53 jardas, que não é um field goal muito longo, você tem que acertar, ainda mais jogando em Los Angeles que não tem vento, estádio fechado. E aí você dá campo curto para os Steelers onde eles pontuam. Primeiro lance do segundo tempo, o Stafford é interceptado e já dá um TD, foi quase uma pick six. E aí o Kenny Pickett fecha com um QB sneak. E você tem mais um field goal errado na sequência, no drive longo, naquela recepção milagrosa do Puka. Teve uma falta do TJ Watt que acabou deixando o drive vivo, e aí teve aquela recepção, e aí você perde o field goal, deixa o campo curto, e aí você toma uma big play do Pickens, e o jogo basicamente acaba nessas jogadas. Então hoje o Pittsburgh Steelers errou menos, foi mais efetivo quando precisou ser, porque foi dominado, eu acho, no jogo. Acho que até quem torce para os Steelers vai concordar. Os Rams dominaram em todas as estatísticas, jogo corrido, jogo aéreo, tempo de relógio, posse, eficiência, mas não conseguiu consertar esses erros que acabaram custando a partida, com muito mérito de um time que é muito bem treinado, né? A gente sempre se pergunta como todo ano os Steelers não têm temporada negativa, às vezes acaba beliscando o wildcard, é jogos assim que eles ganham, um jogo onde eles não cometem erros, aproveitam os erros dos adversários e levam a partida com uma defesa muito talentosa. Eu não tenho os números na minha frente, gostaria de ver um levantamento. Qual time que mais venceu jogos, tendo menos jardas do que o adversário? E foi o caso nesse domingo. Os Steelers tiveram 54 jardas a menos que os Rams, e eu tenho certeza que os Steelers estão no topo ou perto do topo nesse possível levantamento. Se você tiver o interesse, você ouvinte, faz esse levantamento e me manda. Mas é isso, os Steelers cometeram menos erros mesmo, né? Teve uma chamada bem questionável da arbitragem no fim. Se você quiser desabafar um pouco, Rafa, o tempo é agora. Cara, é complicado, né? A gente, como é torcedor, semana passada aconteceu a mesma coisa no jogo do Giants, então você passa por isso e
Parece que quando você é torcedor é sempre contra o seu time, mas eu não quero ser injusto também, tirar o mérito do time dos Steelers que ganhou como precisou. Mas não a foi first NFL down. toda semana tá tendo chamadas bizarras, cara. Não foi first down. Então você pega por todos os ângulos e o que mais me surpreende é, tipo, mesmo puxando o paralelo no lance do Darren Waller. Se você vê, cara, como que eles revendo a jogada não é remarcada? Esse é o meu ponto. Ali na hora, por exemplo, a recepção do Puka, eu achei que não tinha sido. Aí tu olha no replay, ele coloca o pé e aí beleza, tu dá a recepção. Na hora ali, tu acha que o cara conseguiu a jarda, mas ele não conseguiu, é claro isso. Então parece que o jogo hoje teve também no jogo do Colts, lances esquisitos, semana após semana a arbitragem tá sendo questionada, e dessa vez foi contra a gente, e semana que vem pode ser contra outro. Teve um lance parecido também no jogo contra os Eagles, numa interferência do A.J. Brown, que aí eu não sei se é clubismo ou não, mas eu acredito que não tenha sido, e aí deixou a bola na goal line. Então, sabe, constantemente a NFL tem tido problemas com a arbitragem, dessa vez foi com a gente, mas não é somente com a gente. Então não quero também parecer que, né, perdeu por conta da arbitragem. Se colocou no papel de precisar da arbitragem e acertar, não acertou e perdeu o jogo. Mas é complicado, como a liga mais valiosa do mundo, tu mede a bola com 2 pirulitos gigante laranja. Então, enquanto isso acontecer, a gente vai ficar sujeito à interpretação dos árbitros. E a gente tem visto que nas últimas semanas parece que tá cada vez mais complicado. Eu não tô sugerindo aqui também que existe arbitragem maliciosa na NFL. Acho que a arbitragem na NFL é ruim. Assim como é ruim, acho que não tem nenhum esporte satisfeito com a arbitragem, né? Então não é exclusividade da NFL, mas assim, também erro do Sean McVay, e ele comete muito isso, de chegar naquela situação, não ter timeout e não poder desafiar, né? E a gente sabe que ele é um cara que queima muito timeout cedo, e se ele tivesse um timeout ali, eles pediriam o desafio e provavelmente conseguiriam, porque eu achei que foi bem claro, na hora deu pra ver que o Kenny Pickett não conseguiu. Eu achei que foi um posicionamento da bola muito benéfico aos Steelers, e na hora de medir, a medição foi muito rápida também, que eu achei foi estranho, né? Eles correram lá, botaram pau, não, first down, pum, vambora, e segue o jogo, né? Não achei que foi uma boa medição, mas os Steelers mereceram. Achei que a defesa jogou muito bem. O TJ Watt mais uma grande partida, apesar dos números dele não serem espetaculares, eu achei que ele jogou muito bem. O último ponto que eu queria te perguntar, antes da gente encerrar, Rafa: Cooper Kupp, 7 alvos, 2 recepções, 29 jardas. O que aconteceu aqui? Ele teve 2 drops nos dois primeiros targets dele, então foi bem complicado, foi bem estranho. Você vê o Darrell Henderson voltando, eu vi até a galera comentando, né, que o mundo paralelo que a gente vive, que nas 4 primeiras jogadas você tem 2 first downs do Darrell Henderson, que era um jogador da XFL essa semana, e você tem 2 drops do Cooper Kupp, que é um dos melhores recebedores. Então, tirando esses 2 drops, você teve a interceptação, que teve o target para ele numa bola que o Stafford tava loucão, e lançou, não tinha como ele. Então, você acaba atrelando mais o target para ele, não concluindo uma recepção. Não teve um bom jogo, teve alguns overthrows, mas o Puka acabou cobrindo e fazendo esse papel, né? Ele tem se provado, a gente já tem falado aqui das outras vezes que eu participei, você já comenta, todo mundo tem comentado o talento dele. Mas acho que hoje foi um jogo atípico, do Cooper Kupp estava muito bem marcado também, você via muito bem o Fitzpatrick fazendo a cobertura nele dupla, então acabou que esses passes no meio do campo, quando ele consegue jardas, a coisa da recepção não foi eficiente hoje. Mas eu acho que ele não chegou a ser o problema do jogo hoje. Acho que hoje dá pra colocar na conta do Brett Maher, que você não pode errar aquele chute, você não pode errar extra point, não dá. Então eu espero que essa semana os Giants corram atrás de algum novo kicker, seja um draft, seja quem tá livre, trocar por alguém, porque se quiser competir, essas pequenas peças, elas fazem diferença. Você ter o seu kicker tirar 7 pontos, e além de tirar 7 pontos, dá 2 condições de campo, já quase no meio do campo do ataque adversário, isso custa jogo na NFL, onde cada detalhe faz diferença. E aí, se eu pudesse, eu queria também destacar, cara, a defesa dos Rams. A gente tem conversado muito sobre isso. É uma defesa com poucos nomes de talento, uma defesa ruim, vamos assim dizer no nome, mas que tem jogado muito melhor do que os nomes que ela tem. Então você vê o Byron Young num processo de desenvolvimento, Kobe Turner, que também rookie, todos os rookies estão jogando muito bem, tirando o Darren Kennedy. Então você vê um time começando uma montagem de um time. Eu acho que é isso que o torcedor dos Rams tem que pensar para esse ano. A gente ficou um pouco iludido com um bom futebol apresentado. No começo da temporada todo mundo achava que ia ser um time top 5 do draft. Tem jogado bem, é um time de desenvolvimento aí para essa janela do Matthew Stafford de mais 3, 4 anos, onde
Stafford, Cup e Aaron Donald vão ter seus últimos anos de contrato, provavelmente nos Rams, tentar ser competitivo nesses anos. Então eu acho que tá no caminho certo. Perdeu hoje, é triste, você fica decepcionado, é uma derrota parecida com a do Bengals, onde tinha condição de ganhar, um jogo meio truncado, um jogo onde você comete muitos erros do lado ofensivo. Mas eu queria destacar a defesa, que tem jogado melhor do que deveria jogar. Não é uma defesa muito talentosa, mas está no processo de desenvolvimento. Tem muito rookie, muito segundanista, então é um ponto aí pro pessoal que acompanha, ficar de olho que tem bons jogadores ali nesse processo de desenvolvimento, principalmente o Byron Young, que tem surpreendido muito, o edge rusher dos Rams. Escolha de segunda rodada, se não me engano. Do lado dos Steelers, a grande diferença no ataque nesse domingo, né? Porque a gente sabe como o torcedor dos Steelers odeia o Matt Canada, né? Que é o coordenador ofensivo da equipe. Não achei que teve uma grande mudança do esquema tático. A mudança foi o retorno do Deontay Johnson, né? O Deontay Johnson de um lado, o George Pickens do outro. E são dois wide receivers com capacidade de fazer recepções muito contestadas, né? Muito difíceis. Esse passe no back shoulder do Kenny Pickett pro George Pickens tem sido muito eficiente. Os dois exploraram o ex-jogador dos Steelers, né? O Witherspoon. Não teve uma boa atuação, mas o retorno do Deontay Johnson ao time dos Steelers muda esse ataque de cara. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no @BrasilRams. Não só você que torce para os Rams, mas você que quer ficar por dentro de tudo que acontece na NFL. Tem um perfil para você ficar por dentro de tudo que acontece em um dos times, Los Angeles Rams. Rafa, brigadão. Até a próxima. Valeu, Gabriel. Um abraço para todo mundo que tá ouvindo. Tchau, tchau. O Seattle Seahawks derrotou o Arizona Cardinals por 20-10 num jogo estranho, como é todo jogo entre essas duas franquias. Os Seahawks cometeram muitos erros. Eles jogaram, no geral, bem melhor do que o Arizona Cardinals, mas esse jogo foi mais competitivo do que o esperado por conta dos erros da equipe, né? Teve interceptação do Geno Smith, teve fumble do Geno Smith, fumble do DJ Dallas. Poderia ter sido mais tranquilo, né? Mas todo jogo entre essas duas franquias é assim. Os Seahawks não tiveram o DK Metcalf fora da partida, lesionado, mas jogaram o suficiente para vencer. O Kenneth Walker jogou muito bem, correu muito bem com a bola. O Jackson Smith em Digba conseguiu o primeiro touchdown dele. Acho que é o primeiro touchdown dele. Agora eu tô em dúvida. Deixa eu ver aqui as estatísticas dele. Um touchdown. Ele que não vinha aparecendo tanto. O Jake Bobo, para mostrar que não tem mais bobo no futebol americano, é uma mentira. Existe ele que é calouro, fez uma boa partida também. Teve um touchdown, 4 recepções, 61 jardas. Até um jogo mais sumido do Tyler Lockett. Enquanto a rodada foi boa pro Arizona Cardinals, né? Porque todo mundo que tava no topo ganhou. E eles se aproximam mais da primeira escolha geral. Nesse momento eles estão com a segunda escolha, né? Atrás do Carolina Panthers, que tá de folga essa semana, não jogou. O Josh Dobbs jogou muito mal, a equipe não conseguiu fazer nada no ataque. A defesa foi ok. Bem treinada a defesa, inclusive, pelo Jonathan Gannon. Acho que vale o destaque, mas não tem talento esse time. Eu sinto que eu tô repetindo tudo toda semana aqui, né? Então, até não falei aqui o que eu venho falando toda semana, né? Que aquele gás do Cardinals no início da temporada já acabou. Eu acho que você que escuta o podcast Cara dos Esportes tá cansado de saber isso. Mas vale a pena ressaltar. O gás acabou. Vamos falar agora sobre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Os Chiefs venceram por 31-17. E eu estou aqui com um torcedor do Kansas City Chiefs, que é o Lucas Vital. O quarterback ruim, o quarterback é outro. Mas, Lucas, seja muito bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes mais uma vez. Seja da casa aqui. Vamos falar sobre esse jogo no qual o Kansas City Chiefs teve uma boa atuação no ataque e melhor ainda na defesa. Você concordaria com essa avaliação? Demais. Eu acho que esse é o jogo que eu fiquei mais feliz a temporada inteira. Não foi o melhor jogo dos Chiefs, porque o melhor foi aquele contra os Bears. Mas os Chargers são um time mais completos, né, mais competitivos do que os Bears. E foi a primeira vez na temporada onde as duas unidades foram bastante complementares. Então, no primeiro tempo, o ataque foi muito bem, a defesa demorou um pouco para engrenar. E no segundo tempo, o ataque sofreu alguns problemas e a defesa segurou. E esse time, do jeito que jogou hoje, me dá muita confiança na possibilidade de repetir como vencedores do Super Bowl. Acho que é o jogo da temporada inteira até agora que eu fiquei mais feliz de assistir dos Chiefs. Esse time dos Chiefs é diferente dos últimos anos, né? E eu digo os times do Tyreek Hill,
e o time sem Tyreek Hill na temporada passada. É um ataque menos explosivo, isso não tem nenhuma dúvida quanto, né? É um ataque que tem menos capacidade de fazer big plays, é um ataque um pouco mais de precisão, e a defesa é disparada melhor da era Patrick Mahomes, né? Não que a defesa do ano passado fosse ruim, mas essa defesa está em outro nível. Essa defesa é de forma legítima uma das 10 melhores da NFL, e diria que provavelmente é top 7, talvez top 5. Tem que parar depois dessa semana 7 para olhar ali os rankings, os números e refletir sobre o que eu vi em campo. Mas essa defesa é de forma legítima muito boa, Lucas. E acho que o pessoal tá perdendo um pouco, diria até que um pouco preconceito contra a defesa dos Chiefs, que é uma secundária muito boa. É um pass rush com o retorno de Charles retorno de suspensão, né? Ele tava suspenso. Charles Omenihu. Você tem um pouco mais de opções na posição de edge rusher. O Chris Jones está jogando em altíssimo nível. E hoje, por exemplo, a gente viu o Keenan Allen ser muito bem contido. Ele que vinha fazendo uma temporada muito boa. Essa defesa dos Chiefs pode compensar a diferença em relação a esse ataque a de outros anos do Kansas City Chiefs. Não, com certeza. Eu acho que o sistema do Spagnuolo sempre foi muito pautado em deixar claro que algumas coisas o outro time vai poder tentar fazer no ataque. E normalmente, por ser um sistema bastante complexo, essas outras coisas eram muito explosivas. Então você via momentos em que a defesa dos Chiefs jogava muito bem, interceptações, three and outs em momentos decisivos nos últimos anos, mas sempre era aquela história de que demorava até próximo do fim do ano para engrenar. E por ter mantido tanto dos mesmos jogadores e também pela movimentação ali do Brett Veach de fazer essa defesa ser uma unidade extremamente jovem ano passado, são jogadores com muita vontade de aprender e de rodar realmente o sistema que está ali. Então, por exemplo, o Trent McDuffie, na minha opinião, hoje é um dos melhores cornerbacks da NFL. O Spagnuolo pede para ele fazer muita coisa e ele faz. O L'Jarius Sneed é incrível também, é uma das principais armas dessa secundária, e tudo roda muito do jeito que o Spagnuolo pensou. Tem ali aquele sack do Drew Tranquill, basicamente para fechar o jogo antes da interceptação, em que, se você rever a jogada, todo mundo faz exatamente o que foi desenhado, dá para ter certeza. É uma simulação de pressão pelo Tranquill, ele segura um pouco antes de atacar o Herbert e ele sai livre. E dá pra perceber que todos os cornerbacks seguram as rotas e tudo roda perfeitamente. Então, é uma defesa em muita sintonia, sem necessariamente nomes que todo mundo vai conhecer, mas tem ali o Chris Jones, e que tá fazendo o que o Spagnuolo, que é o coordenador defensivo, pensou, e rodando isso muito bem. Os Chiefs acertaram muitas escolhas de draft na defesa recentemente, né? Na secundária, como você falou, o L'Jarius Sneed talvez seja talvez o defensive back mais subestimado da NFL, né? Porque ele é muito sólido. O Trent McDuffie cada vez mais se provando uma excelente escolha. O George Karlaftis, ele não tem o teto de outros edge rushers de primeira rodada, mas ele é um cara muito sólido. E essa galera toda cerca uma superestrela, né? Que é o Chris Jones, que nem teve o melhor dos jogos dele, mas ainda assim ele é um cara que ele traz muito atenção aos bloqueadores do adversário. Esse jogo, o Mahomes completou 32 de 42 passes, 424 jardas, 4 touchdowns, 12 recepções, 179 jardas e um touchdown para o Travis Kelce. Eu tenho uma notícia ruim para te dar, Lucas. Qual? Um amigo meu, Bruno Mioto, ele tava olhando o calendário da turnê da Taylor Swift, e saiu aquele número durante a transmissão, como os números do Travis Kelce têm sido melhores com a Taylor Swift assistindo em relação aos jogos que ela não estava no estádio. E ela tem um show em Tóquio no dia anterior ao Super Bowl. Se o Kansas City Chiefs chegar lá, isso será um problema. Meu Deus do céu. Putz, essa é de fato uma notícia difícil agora de ouvir. Vou ter que botar ela num F-17, né? Um jato com Tom Cruise pilotando pra ela chegar rápido, né, em Las Vegas.
Essa é a. Bom para os Chiefs já entenderem que se a gente chegar no Super Bowl, a gente joga sem o Kelce, porque ele não vai estar no nível com a Taylor, né? Então vai ter que já aquecer o Noah Gray ali e garantir que não vai dar para jogar com ele. Meu Deus, eu tô honestamente preocupado com essa notícia agora, porque essa mulher virou um amuleto da sorte na torcida dos Chiefs. Ela aguentou 60 minutos, muito mais de 60 minutos, né? 60 minutos corridos, 3 horas e meia, 4 horas, da companhia do Jackson Mahomes nesse domingo. Né? Isso é a estatística mais forte do jogo inteiro. Mais de 400 jardas do Mahomes, ele já tinha feito isso outras 9 vezes. Aguentar o Jackson Mahomes sem ser parente dele, eu acho que é GOAT status isso aí, não dá não? É impressionante, não perdeu o bom humor. Teve um aperto de mão com a Brittany Murphy era a atriz, Brittany Mahomes, que eu tenho certeza, me desculpa agora, eu tenho certeza que aquele aperto de mão teve todo um departamento de comunicação que bolou opções e tal, e aí eles fizeram aquele focus group, né, que eles chamam um monte de gente, aí a pessoa assiste por trás do aquele vidro espelhado, né, pra ver o que o pessoal vai achar melhor. E disseram pra ela que aquele era o que testou melhor, né? Porque eu não sei se foi tão natural assim. Mas enfim. A câmera tava muito preparada pra pegar aquele aperto de mão. Eles pegaram, tipo, inteiro, do começo ao fim. Foi realmente algo coreografadinho, assim. Tipo, vai sair o touchdown, corta automaticamente pra gente pegar o aperto de mão inteiro. Parece até que ela tá com ponto, né? Ó, tá a câmera em você. Não, brincadeira. Claro que também tem múltiplas câmeras o tempo todo nela, né? Ali também não tem como. Eu vi um vídeo que foi legal no Twitter, não sei, alguém tava filmando ela, assim, da arquibancada, e aí a Taylor olha pra pessoa diretamente a cena, e o vídeo começa a ficar todo tremido, a pessoa começa a gritar de forma histérica. Ela é uma das pessoas mais famosas do mundo atualmente, e eu gosto dela, pra ser bem sincero. O pessoal, tem muita gente que pega no pé dela, ela parece uma pessoa legal, sinceramente, ela parece uma boa pessoa. Eu gosto muito do Travis Kelce também, então eu sou pró casal Travis Kelce e Taylor Swift. Sobre o Los Angeles Chargers, 2 interceptações, um foi um passe desviado na linha de scrimmage do Justin Herbert, o outro foi ali já no modo desespero no final do jogo. O Justin Herbert, que parece que tá crescendo o número de haters dele conforme vai passando a temporada 2023. Como que você avalia essa atuação dos Chargers, que foi mais uma atuação, na minha opinião, ruim? Eu acho que 31-17 talvez fique um pouco mais elástico do que o jogo foi, mas ainda assim uma derrota, 2 vitórias, 4 derrotas. Como que você avalia esse jogo dos Chargers? Olha, eu acho que os Chargers demoraram muito. Primeiro, a defesa é uma bagunça. Isso defesa mais cara da NFL. É uma bagunça. A unidade inteira tem um lance que o Kelce recebe uma bola livre no meio do campo e tem 2 caras marcando a mesma rota, e um deles devia estar no Kelce. É injustificável isso, considerando que o Brandon Staley foi contratado para ser a mente defensiva que ia fazer essa unidade ser um problema. Ele nunca mais replicou aquilo que ele fez na defesa dos Los Angeles Rams uns anos atrás. E o ataque, se eu fosse torcedor dos Chargers, eu ficaria um pouco preocupado, e não é com o Herbert. Lá no Twitter usou pra caramba, fala que o Herbert não é tão bom assim, mas tipo, eu gosto muito dele, eu acho ele um quarterback com um talento incrível, mas o Austin Ekeler é um baita jogador, o Keenan Allen é um baita jogador, o Quentin Johnston até teve uma recepção legal hoje, mas não aparece tanto, e realmente o que mais dá para essa unidade fazer, sabe? Foi completamente engolida pela defesa do Kansas City Chiefs no segundo tempo ali, teve um drive bom, não conseguiu marcar nenhum ponto, e não é a primeira vez na temporada que a gente vê isso. Talvez realmente seja uma questão de cultura, dos jogadores estarem um pouco cansados daquela mesma ladainha sem resultado. Isso acontece, a gente já viu isso acontecendo outras vezes na NFL, e eu honestamente acho que tá na hora dos Chargers mandarem o Staley embora e tentarem trazer alguém para ser o cara como o Herbert. Deixa a defesa pro coordenador defensivo, traz um cara ofensivo que vai fazer o ataque ser o que ele poderia ser. E aí é passar por uma reestruturação defensiva, como você disse, é a unidade mais cara da NFL, a defesa mais cara da NFL, e não entrega nada. Eu ficaria surpreso se o Brandon Staley voltasse para a próxima temporada. Enquanto você estava falando, eu estava olhando aqui a comissão técnica dos Chargers. Eles não têm ninguém com experiência de head coach na NFL, pelo menos ninguém que eu tenha encontrado aqui. Então dificulta um pouco você demitir
quando não tem um cara com... não tem um interino, claro, né, ali, óbvio, pra substituir. Porque você tem o Kellen Moore, que também não tá fazendo um grande trabalho, eu esperava muito mais dele. É um cara jovem ainda, um cara que nunca teve experiência como head coach, que é o coordenador ofensivo. O Derrick Hensley, que é o coordenador defensivo, também é jovem, também não tem experiência como head coach em nenhum nível aqui, desde o futebol americano universitário. O Special Teams é o Ryan Ficken, também é jovem, também nunca foi head coach, então é um pouco complicado, né? Porque, assim, tem tanto talento nesse time que eu pelo menos penso, pô, se você demite o Brandon Staley, de repente dá aquela injeção de moral ali, você consegue salvar a temporada, não que você vá ao Super Bowl, né? Mas pelo menos chegar aos playoffs, fazer uma graça ali no wild card e tal. Mas vai trocar o Brandon Staley, vai colocar alguém inexperiente, é difícil você imaginar que vai ter uma melhora significativa, então é extremamente deprimente esse momento dos Chargers, porque o Justin Herbert tem todo o talento que você pode querer na posição de quarterback. Não se enganem, ele é um dos quarterbacks mais talentosos da NFL, top 4 ali em termos de talento, mas eu gostava muito do Brandon Staley no começo e cada vez gosto menos. É um time bagunçado na defesa, como o Lucas bem falou, e é um time que não consegue chegar no seu maior potencial. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Quarterback Ruim no Twitter. Não tenho visto o Quarterback Ruim da semana, hein? Tô sentindo falta. Mas, Lucas, brigadão aí e até a próxima. Eu que agradeço, Gabriel. Tô considerando retomar o Quarterback Ruim da semana. Ficar um spoiler pra quem estiver ouvindo o podcast. Tá pra voltar aí. Mas sempre um prazer participar aqui. Gosto muito de verdade, como eu já falei outras vezes. Sempre que me chamar, estarei aqui à disposição. Agradeço aí de verdade e Go Chiefs, porque esse ano a gente vai repetir. Para encerrar a parte 1, não deixe de escutar a parte 2, vai estar aqui no feed do podcast Cara dos Esportes também. O Denver Broncos derrotou o Green Bay Packers por 19-17, um jogo que os Broncos chutaram um monte de field goal, abriram 9-0, erraram um field goal inclusive. Os Packers chegaram a virar o jogo no último quarto, mas os Broncos viraram de volta 19-17, teve ainda a interceptação lançada pelo Jordan Love no final, que selou a vitória do Denver Broncos. Uma partida bem a cara do Denver Broncos recente, né? O ataque tem flashes, não consegue manter muita consistência, a defesa jogou melhor, mas eu acho que esse desempenho diz mais sobre o ataque dos Packers. E tá na hora ali, talvez já tenha passado da hora de encarar o fato. Jordan Love não é o cara. Jordan Love não é o cara. Ele tem o melhor time do mundo ao redor dele? Não. Mas ele não é especial. O torcedor dos Packers vai ter que encarar o fato que pela primeira vez em 30 anos eles não vão ter um quarterback com múltiplos MVPs no comando do time. Você foi de Brett Favre para Aaron Rodgers e Jordan Love não vai ser esse cara, né? Eu achava que ele poderia ser bom o suficiente, que com um bom esquema a equipe teria um ataque funcional, não é esse o caso. Ele até teve bons números no começo da temporada, mas agora já esfriou. Esse ataque é muito desprovido de talento no corpo de recebedores, ainda teve a lesão do Christian Watson no final, mas é isso, um ataque, assim, poderia ser melhor, poderia ser mais criativo, né? Mas tem um limite que a criatividade pode fazer quando você tem o Romeo Doubs liderando os recebedores em alvos, né? O Luke Musgrave, o A.J. Dillon é o jogador que mais recebeu jardas desse time, né? Tem um limite do que a criatividade pode fazer, mas não absolve o Matt LaFleur. Ele não tá fazendo um bom ano, né? O head coach do Green Bay Packers. O Russell Wilson fez um jogo mais tranquilo, 20 de 29, 194 jardas, um touchdown, cometeu menos erros, teve uma boa conexão com o Cortland Sutton, um jogo mais tranquilo, mas sinceramente são dois dos piores times da NFL, não tiraria muitas conclusões não. Vamos falar do Sunday Night Football. Philadelphia Eagles 31, Miami Dolphins 17, um jogo bem interessante, uma vitória importante dos Eagles. Jogo fora de conferência tem um valor um pouco menor, né? Porque o desempenho dentro da conferência, dentro da divisão, são critérios de desempate. Mas ainda assim era um time
do Miami Dolphins no outro lado, que é considerado um dos mais fortes da NFL, e eu continuo considerando um dos mais fortes da NFL. Os Eagles vêm de uma derrota na qual eles jogaram muito mal contra o New York Jets, foi 20-14 a derrota, e a equipe voltou a jogar muito bem, né? O Miami Dolphins, claro, teve desfalques, teve 3 jogadores da linha ofensiva desfalcando a equipe, o Terrell Armstead, que é o left tackle titular, caro left tackle da equipe, que veio do New Orleans Saints na penúltima off-season. O Conor Williams, o center, também não jogou. E o Isaiah Wynn, um dos guardas da equipe, se machucou logo no começo da partida, né? Então, contra uma linha defensiva tão forte como a do Philadelphia Eagles, isso atrapalha bastante. Os Dolphins não têm uma linha ofensiva necessariamente forte, uma linha ofensiva que vinha jogando bem, mas não é das melhores. Vinha jogando bem muito porque o Tua se livra muito rápido da bola, e se livrou muito rápido da bola nesse domingo, mas alguns momentos ele tem que segurar um pouco mais a bola, e aí ele foi sacado 3 vezes. A linha defensiva dos Eagles jogou muito bem. Teve a questão de Jalen Waddle também, que chegou a sair do jogo com dor nas costas, depois voltou. Tudo isso que o torcedor dos Dolphins pode levantar é válido, mas o Philadelphia Eagles foi um time bem melhor. Era o meu palpite para esse jogo, acertei esse palpite. Eu achei que o Jalen Hurts, tirando, entre aspas, porque não dá pra tirar, né? Ele teve uma pick six, uma interceptação retornada para touchdown, e teve um fumble, que foram 2 erros claros ali. A pick six foi bastante azar, né? Foi o momento ball don't lie, né? O momento a bola pune, seja qual for a expressão que você quer usar, porque teve aquela falta clara que não foi marcada na jogada anterior, que seria a favor do Miami Dolphins, que daria a primeira descida. E aí na jogada seguinte ele lança pick six, o Kader Kurru desvia a bola vindo numa blitz, e quem que foi que conseguiu o retorno? O Jerome Baker, e retornou para touchdown. Então foi um pouco de azar, mas foi um passe ruim, porque o Jalen Hurts não pode fazer esse passe na cara da blitz. O fumble também foi muito ruim, ele se movimentou mal no pocket. Foram 2 erros bem grandes, mas tirando isso ele jogou bem. Ele tá se protegendo bastante. Eu não sei se ele tá 100% fisicamente, porque ele tá bem conservador com a forma como ele corre com a bola. E se eu tivesse que dar um palpite hoje, eu diria que ele tá se poupando mais como corredor, porque os Eagles estão usando bastante o tush-push, né? Que é aquele empurrão ali por trás. Aí deve ser um lance que desgasta muito ele, porque ele tem que fazer muita força, e há um monte de gente caindo por cima dele, um monte de gente pesada, né, da linha ofensiva e da linha defensiva. Me parece que é uma troca, né? Vou me poupar aqui, porque eu já tô sendo desgastado nesse tipo de jogada, né? Mas ele jogou bem, ele teve uma conexão muito boa com o A.J. Brown o jogo todo. O A.J. Brown terminou com 10 recepções, 137 jardas, 1 touchdown. Eu comentei no Twitter que poucas trocas têm um impacto tão positivo como essa troca do A.J. Brown, né? Porque basicamente as 3 melhores trocas são A.J. Brown para os Eagles, Stephon Diggs para os Bills e Tyreek Hill para o Miami Dolphins. Eu sei que são 3 importantes que a gente fala bastante, né? Mas olha a quantidade de troca que acontece na NFL. Em geral, não tem esse impacto positivo. A maioria dá errado, principalmente quando a gente está tratando de valores altos. E essa tem funcionado muito bem. Mudou esse time do Philadelphia Eagles. Esse time seria completamente diferente sem o A.J. Brown. A.J. Brown, um dos 5 melhores wide receivers da NFL. E ele tem feito uma temporada espetacular. Primeiro time All-Pro, sem dúvida. Defesa dos Eagles jogou muito bem. Como eu falei sobre a questão da linha de scrimmage, né? A linha defensiva, ela domina qualquer time, né? Basicamente. E dominou a linha defensiva dos Dolphins. Os Dolphins não conseguiram correr com a bola. Não, os Dolphins não correm muito consistentemente. Não é aquele time que avança sempre ali 4, 5, 6, 7 jardas. Eles conseguem muitas big plays, né? Um Raheem Mostert, um Devon Achane, que não tá jogando, tá machucado. Mas não tiveram isso no domingo. Não tiveram nenhum dos dois, na verdade. Todo mundo. A linha defensiva toda dos Eagles. O Hudson Reddick tá fazendo uma ótima temporada. A gente viu o Jalen Carter aparecendo no começo. Realmente é um grupo muito talentoso. E essa pressão permitiu a secundária dos Eagles jogar de forma bem conservadora, né? O Tyreek Hill terminou com 11 recepções para 88 jardas. É uma média baixíssima, ainda mais se tratando de Tyreek Hill. Seria para qualquer jogador, né? 11 recepções e não passar
de 100 jardas é muito pouco. Porque a secundária dos Eagles estava dando os avanços longos e estava contendo, né? Evitando que o Tyreek Hill conseguisse esticar o campo ali, passar por trás da secundária consistentemente, e avanços após a recepção. Isso ficou mais fácil. Depois que o Jaylen Waddle saiu, ele voltou depois, mas não estava com a mesma explosão. Mas a secundária dos Eagles se portou muito bem. A defesa dos Dolphins eu achei que foi honesto. Os Eagles não correram bem com a bola nesse jogo. E tiveram muita dificuldade contra o ataque aéreo dos Eagles, né? Primeiro porque essa conexão de Jalen Hurts e AJ Brown é uma das conexões mais especiais na NFL hoje. Segundo, porque a equipe está com a secundária muito machucada, né? A equipe já não tem o Jalen Ramsey, que foi o grande reforço do time. Ele deve estrear na próxima semana, foi ativado, está treinando, mas não estava pronto ainda para esse jogo. A equipe não teve o Xavier Howard também, que é o cornerback titular. Então, quando a secundária estiver completa, eu espero que a gente vai ver uma melhora. Claro, se vai ter mais jogadores bons, você vai jogar melhor. Mas, assim, o Vic Fangio merece críticas. Ele não tá conseguindo fazer um bom trabalho até agora. Sofreu com lesões, é verdade. Jalen Phillips, a gente viu, por exemplo, hoje a equipe perdeu os 2 linebackers ao mesmo tempo. Tem a questão da secundária e tal. Mas eu esperava mais do Vic Fangio. O Vic Fangio, como eu sempre falo aqui, é uma das grandes mentes defensivas do século XXI. Essa defesa poderia estar jogando melhor, mesmo com as limitações técnicas. Quanto ao futuro imediato do Miami Dolphins, não estou preocupado. Muita gente vai ter aquele tweet lá somando as campanhas dos times que eles venceram, né? Que foram Chargers, Patriots, Broncos, Giants e Panthers, que estão todos ali entre os 10 piores times da NFL nesse momento. E eles perderam para os Bills, perderam para os Eagles, que são 2 times melhores, né? Esse time não é a superpotência, né? Que acho que muita gente poderia imaginar. Mas eu acho que tá ali no... É que eu tenho que parar e olhar para os times da AFC. Provavelmente o Chiefs hoje tá num patamar destacado. Mas eu acho que o Dolphins está logo ali. Eles têm fraquezas, têm pontos fortes, pontos fracos. E eu acho que é um time que tem espaço para melhorar, principalmente na defesa e no ataque também, com a linha ofensiva, o pessoal voltando, né, esses desfalques de agora. Enquanto o Philadelphia Eagles está lá no topo da NFC, é um dos favoritos, grandes favoritos a vencer a conferência. Foi uma atuação importante num jogo de prime time depois de uma derrota tão ruim como foi contra o New York Jets na semana 6. A equipe mostrou um front seven muito atlético, que é importantíssimo, e muito profundo. É ridiculamente profunda a linha defensiva dos Eagles. E o Jalen Hurts também, ele mostra que ele continua essa evolução dele como passador, né? E o que o A.J. Brown faz em campo também. A gente viu um pouco mais do Dallas Goedert nesse domingo, que é importante também, porque ele não é consistentemente bem acionado. Um jogo que o Devonta Smith foi discreto e teve um drop bem feio também, mas esse time dos Eagles realmente é muito forte. Antes de passar pelas notícias desse domingo da semana 7, vamos passar pela classificação. Como eu falei, a AFC Leste tem o Miami Dolphins ainda no topo com 5 vitórias e 2 derrotas, o Buffalo Bills logo atrás com 4 vitórias e 3 derrotas, New York Jets 3-3, Patriots 2-5. A AFC Norte tem Baltimore Ravens 5-2, Pittsburgh Steelers 4-2, Cleveland Browns 4-2, Cincinnati Bengals 3-3. AFC Sul tem Jacksonville Jaguars 5-2, Houston Texans 3-3, Indianapolis Colts 3-4, Tennessee Titans 2-4. Alguns times têm 7 jogos, outros times têm 6 jogos, porque alguns times já tiveram semana de folga, a maioria ainda não. AFC Oeste, Kansas City Chiefs 6-1, Las Vegas Raiders 3-4, Los Angeles Chargers 2-4, Denver Broncos 2-5, bem encaminhada a divisão para o Kansas City Chiefs. Na NFC, Philadelphia Eagles é o líder da NFC Leste com 6 vitórias e 1 derrota, Cowboys vem logo atrás com 4-2, Washington Commanders 3-4, New York Giants 2-5. NFC Norte, Detroit Lions 5-2, Minnesota Vikings, que ainda vai jogar no Monday Night Football, 2-4, Green Bay Packers 2-4, Chicago Bears 2-5. NFC Sul,
Atlanta Falcons 4-3, Tampa Bay Buccaneers 3-3, New Orleans Saints 3-4, Carolina Panthers 0-6, o único time que não venceu ainda esse ano. E para fechar a NFC Oeste, o 49ers, que ainda vai jogar no Monday Night Football, 5 vitórias e 1 derrota, Seattle Seahawks 4-2, Los Angeles Rams 3-4, Arizona Cardinals 1-6. A ordem do draft nesse momento seria a seguinte: Carolina Panthers com a pior campanha, mas eles trocaram a escolha para os Chicago Bears, então os Bears teriam a primeira escolha, Cardinals a segunda, o próprio Bears a escolha deles a terceira, Denver Broncos 4, New York Giants 5º, New England Patriots 6º, Green Bay Packers 7º, Vikings, que ainda não jogou, a 8ª escolha, Chargers a 9ª, Tennessee Titans a 10ª. Vamos passar pelas lesões da semana 7 da NFL aqui no domingo, né? Felizmente não tiveram tantas quanto na semana passada, que foi um verdadeiro banho de sangue. A que chamou mais atenção foi no Atlanta Falcons e Tampa Bay Buccaneers. O Bijan Robinson, ele estava relacionado com o jogo, estava de uniforme, estava tudo, e não entrava em campo. Foram 7 snaps no primeiro tempo, se eu não me engano. Ele acabou tendo uma carregada, e o Arthur Smith revelou no intervalo do jogo que o Bijan Robinson acordou se sentindo muito mal. O próprio Bijan Robinson falou depois do jogo que se sentiu muito mal, estava com muita dor de cabeça, tomou remédio, não melhorou. Então, ele até foi ali pro sacrifício alguns snaps como para chamar atenção e tal, tentar confundir a defesa. Não parece ser sério, mas foi o que mais chamou atenção aí durante a rodada. Além do Deshaun Watson, que ele deixou a partida logo no começo. Ele que tá com uma lesão estranha no ombro, que não tem uma versão definitiva. Ele saiu no começo do jogo, levou um sec que parece ter agravado ali. Mas depois do jogo, o Kevin Stefanski falou que ele vai jogar na próxima rodada, e o próprio Deshaun Watson confirmou. Então, estranho, uma situação um pouco estranha. Green Bay Packers, o Eric Stokes, cornerback, sofreu uma lesão no posterior da coxa e deixou a partida. O Darnell Savage, safety, sofreu uma lesão na panturrilha. O Devontae Wyatt sofreu uma lesão no joelho. E o Luke Musgrave sofreu uma lesão no tornozelo. Os 3 também saíram e não voltaram. O Nick Bolton, linebacker do Kansas City Chiefs, deslocou o punho nesse jogo contra os Chargers. Linebacker precisa bastante do braço, da mão, então algo para monitorar. Eu nem imagino como é que deve ser bem dolorido deslocar o punho. Los Angeles Chargers viram o Gerald Everett, tight end, sofreu uma lesão no quadríceps e não voltar para a partida. O Isaiah Wynn, guard dos Dolphins, como eu falei agora há pouco, deixou o jogo também com uma lesão no quadríceps. Dificuldade para falar quadríceps nessa madrugada. Se mais alguma mais importante? Não, as mais relevantes foram essas. Vamos passar para os jogos da semana 8 da NFL. No Thursday Night Football teremos Tampa Bay Buccaneers contra Buffalo Bills. O jogo é em Buffalo. Os Bills são favoritos por 7,5 pontos. Over-under 42,5. Vitória dos Bucks 3,80. Dos Bills 1,27. Eu iria de Bills aqui, menos 7,5. Por mais que tenha sido uma atuação bem estranha da equipe contra o New England Patriots, né? Mas é uma defesa bem mais qualificada que a dos Bucks, mesmo que nome por nome não seja, né? Tem a mente do Bill Belichick. Então acho que os Bills vencem e voltam a jogar bem nessa quinta-feira. Seria meu voto, e eu não confio nesse ataque dos Bucks jogando fora de casa no Thursday Night Football. No domingo a gente tem Atlanta Falcons contra Tennessee Titans, Revenge Game do Arthur Smith, que não tem muito o que se vingar, né? Teve a oportunidade dele nos Titans que o levou aos Falcons. Falcons favoritos por 1 ponto. O jogo é em Nashville, é na casa dos Titans. Over-under 37. Desmond Ridder superou a barreira de nunca ter vencido um jogo fora de casa. Os Titans têm um bom mando de campo em geral. Eu iria de Titans mais um aqui, mas eu sinceramente acho que esses dois times não são muito bons. Houston Texans contra Carolina Panthers. O jogo é na casa dos Panthers, mas os Texans são favoritos por 3 pontos e deveriam ser favoritos por 3 pontos. São um time melhor treinado, mais coeso. Vamos ver como é que essa pausa vai ajudar o Bryce Young, né? Ele que vinha
tão mal antes da bye week, mas acho que da Houston Texans aqui. Jacksonville Jaguars e Pittsburgh Steelers, o jogo é em Pittsburgh, os Jaguars são favoritos por 1,5. O caminho dos Steelers para vencer é igual a todo o caminho de vitória dos Steelers nessa temporada, né? Aquele jogo horrível, que o adversário tem 100 jardas a mais e os Steelers conseguem vencer ali com algumas boas jogadas na defesa e com um ataque ali, uma recepção absurda do George Pickens, agora tem o Deontay Johnson. Eu iria de Steelers aqui porque eu gostei do que eu vi desse ataque, não em termos de esquema, né? Mas quando você tem o Deontay Johnson conseguindo recepções contestadas de um lado e o George Pickens do outro, é difícil marcar isso. Então eu iria de Steelers aqui. Rams e Cowboys, o jogo é em Dallas, Cowboys são favoritos por 6 pontos. Os Rams são um time melhor do que eu esperava, mas eles não estão nessa prateleira para disputar topo da NFC. Aqui eu iria de Cowboys menos 6 também. Vikings e Packers, os Vikings não jogaram ainda. Dolphins e Patriots não tem a linha, o Dolphins acabou de acabar. Saints e Colts favoritos por 1 ponto, acho que reflete bem. Eu acho que o Colts é um time melhor que o Saints nesse momento, um time com mais opções de jogadas para pontuar. Nome por nome, o time do Saints é melhor. Mas você olha o playbook dos Colts, as jogadas que eles chamam, os Colts têm mais chamadas que eu gosto. Então eu iria de Colts aqui. Eagles e Commanders não tem linha ainda, o jogo acabou de acabar. Jets e Giants, o Gabriel versus João Eduardo Dutra Bowl. Jets são favoritos por 3 pontos, deveriam ser. É uma defesa melhor. É um ataque melhor mesmo que o Zach Wilson. Eu iria de Jets. Menos 3 aqui é fácil. Porque o jogo é mando de campo dos Giants, mas é campo neutro, né? O estádio dos dois times. Eu iria de Jets aqui. Browns e Seahawks. Seahawks favoritos por 2,5 pontos. Eu iria de Seahawks aqui. A vitória deles está pagando 1,71. É porque eu acho que o Seahawks eles cometeram muitos erros bobos contra o Cleveland Browns, contra o Arizona Cardinals. O jogo podia ter sido mais tranquilo. Eu consigo ver a equipe limpando esses erros e os Browns com o Deshaun Watson limitado. Eu acho que o Seahawks consegue a vitória. Ravens e Cardinals. Ravens favoritos por 8 pontos aqui. Eu iria fácil, essa linha vai andar bastante na direção dos Ravens. Eu iria de Ravens aqui. Bengals e 49ers. Esse é difícil porque o 49ers não jogou no Monday Night Football aqui. Eu pularia nesse 49ers 5,5 se você estiver escutando antes do Monday Night Football, porque não confio nesse time dos Bengals e eu acho que o 49ers pode recuperar o rumo contra os Vikings e essa linha dá um salto. Kansas City Chiefs contra Denver Broncos. Chiefs favoritos por 8,5 pontos. O jogo é em Denver. É um pouco difícil ainda confiar nesse time dos Chiefs com diferenças grandes assim, mas ainda assim, o que o Broncos vai fazer? Não vai fazer nada. Então eu iria de Chiefs aqui, menos 8,5. Sunday Night Football, Chicago Bears contra Chargers. É um jogo que não vai ser bom, mas vai ter entretenimento. Bears sem o Justin Fields nesse último domingo. A gente ainda não sabe o status dele pro próximo domingo. Chargers menos 9. Eu não iria de Chargers menos 9. Não confio nos Chargers contra... Acho que... Não sei se tem um adversário. Talvez Chargers e Panthers. Mas não tem muitos adversários que eu confiaria com os Chargers dando 9 pontos. Monday Night Football, Las Vegas Raiders contra Detroit Lions. Lions favoritos por 7,5 pontos. Mesmo depois da atuação horrenda contra o Baltimore Ravens. E eu iria aqui de Lions menos 7,5. Acho que o time do Raiders é muito ruim. E dá pra deixar esse jogo contra os Ravens como um jogo atípico. Então é isso, pessoal. Se você é fã de NBA, não deixe de escutar o preview da Conferência Oeste. Mais palpites para finais da NBA. Que eu postei aqui também na madrugada de domingo para segunda. Terça-feira começa a temporada da NBA. Vai ter episódio na madrugada de terça para quarta. Falando dos 2 primeiros jogos. Não deixe de escutar. Então até lá. Tchau.